Bom dia! Como que você está? Tô passando aqui para te desejar um ótimo dia. Um dia abençoado, cheio da presença do Senhor. A nossa mensagem de hoje está lá em Lucas 24:16, que diz assim: Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Aleluia, glória a Deus. Que mensagem mais poderosa para o nosso dia de hoje. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre como nós estamos caminhando, com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Esse versículo está falando de dois discípulos de Jesus. Após a sua morte, eles resolveram ir para outro lugar. E no meio do caminho, aleluia, Jesus começou a caminhar com eles. Eles não perceberam que eram Jesus. Eles não perceberam quem é que estava com eles ali. E eles começaram a contar o que tinha acontecido. Eles começaram a contar a história para a história. Aleluia. Eles começaram a falar da história para o dono da história. Eles começaram a falar de Jesus para Jesus. E o que nós vamos meditar hoje não tinha nem tanto tempo para eles não conseguir reconhecer Jesus. O porquê que eles estavam cegos naquele momento que não reconheceram Jesus. E aqui começa a nossa reflexão. Eles estavam preocupados com aquilo que tinha acontecido. Eles estavam preocupados com aquele problema, com aquela dor, com aquela tristeza. E quantas vezes não é assim que acontece com nós? Quantas vezes eu, nos dias maus, eu olhava para o problema e falava, não tem solução, não tem solução. E eu me esquecia daquele que podia resolver todo o problema. Quantas vezes nós estamos olhando para a dificuldade, esquecendo daquele que pode entrar na luta, na batalha, por mim, por você, que vive e reina no nosso meio. Os olhos daqueles discípulos estavam fechados, porque eles estavam caminhando com uma história, eles estavam caminhando com Jesus, e mesmo assim eles não reconheceram Jesus. Será que nós não estamos dessa mesma maneira? Com os olhos espirituais fechados, com a nossa fé abalada, com a nossa fé lá embaixo, muitas das vezes com a fé morta, com a fé que não acredita mais em solução, não acredita mais que pode resolver a sua situação. A tristeza é tão grande que você começa a pensar, não tem mais jeito, acabou, é o fim. Mas aleluia, rabassuri, canta rabas. A história chegou hoje na sua vida. A história chegou na sua vida hoje. O dono da história, Jesus, chegou na tua vida hoje através desse áudio para dizer: eu sou maior do que o seu problema. Eu sou maior do que a sua tristeza. Eu sou maior do que a sua perca. Eu sou maior do que a sua frustração. Eu sou maior do que a sua decepção.
Aleluia, sabe por quê? Porque quando aqueles homens chamou Jesus para se alimentar, ao partir o pão, ele sumiu, mas os olhos deles se abriram e eles reconheceram que aquele homem, aquele tempo todo que estava com eles, era Jesus Cristo de Nazaré. E é Deus dizendo para mim e para você nesta manhã: é na comunhão, é a mesa, é no partir do pão. O partir o pão é você dizer: eu não suporto mais, me socorre. O partir o pão é dizer: me perdoa, eu só tenho a ti, Senhor. O partir o pão é você dizer: Pai, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. O partir o pão é você dizer: Pai, tá doendo, mas eu sei que o Senhor estará comigo. O partir o pão é você dizer: Pai, eu não vejo mais solução. O médico diz que é impossível. O advogado diz que é causa perdida. O juiz é um juiz tirano. Mas eu confio em Jesus. Eu confio em ti, Pai. E sei que nada é maior, é superior ao teu poder. O partir o pão é você entender que por essa peleja você não terá que pelejar. Aleluia. O partir o pão é você se render, é você se entregar para Ele dizendo: eu não sou, eu não posso, eu não consigo nada, mas o Senhor pode. Que hoje você venha entender que caminhar com os olhos fechados é para quem é órfão, é para quem não conhece um Deus. Ou é para quem, como assim como esses discípulos estavam, conheciam Jesus, mas a tristeza, a amargura dos seus corações estavam tão grande que eles não conseguiram enxergar Jesus diante deles. E isso é simples, isso é fácil. Não se condene, não se julgue por isso, porque quantas vezes eu mesma tentei resolver situações e com isso eu só ia me afundando nas tristezas, nas dores, no fracasso, nas decepções. Mas quando eu entendia, quando eu clamava por Jesus, eu entendia e recebia a sua presença. Nem todas as vezes Deus me tirou de alguma prova. Mas isso não quer dizer que Ele não estava comigo quando eu buscava com o coração entregue e rendido. Aqueles dois discípulos, pela misericórdia de Jesus, ao partir o pão, eles reconheceram. E quando olharam para um lado e para o outro, Jesus já não estava mais lá, visivelmente. Mas eles sentiram a presença de Jesus. E eles sabiam que Jesus
esteve com eles aquele tempo todo. Então a nossa reflexão hoje é: se a sua fé está lá embaixo, destruída por uma situação contrária, entregue para Ele. Deixe que Ele vai trabalhar. Jesus, Ele incomoda os malfeitores para te abençoar. Jesus usa os inimigos que tentam de todas as maneiras te destruir para te socorrer. Jesus usa os incrédulos para te dar livramento. Jesus tem as suas maneiras de trabalhar. E eu sei o quanto é difícil estar passando por uma prova e a gente parece que não vê nada acontecendo, porque os nossos olhos estão olhando para a dor. E também sei o quanto é difícil quando está passando por uma prova e a gente olhar, parecer que não está acontecendo nada, mas a gente mesmo assim confiar que Jesus está nessa peleja. E nem tudo vai ser visível aos nossos olhos. Imagina a conversa que aqueles dois homens tiveram com Jesus no meio do caminho. E não estava visível aos olhos deles quem era aquele homem. Mas só para você entender, Jesus está lá. Jesus estava lá. Jesus está aí com você. Basta você permanecer e não tem vergonha de pedir ajuda, de levantar as suas mãos. Sabe quando que o socorrista percebe que alguém está afogando no mar? É quando aquela pessoa, ela levanta a mão para cima. E ele entende que aquela pessoa está se afogando e precisa de socorro o mais rápido possível. Porque o mais rápido que ele chegar, mais rápido ele vai salvar uma vida. E você acha que com Jesus é diferente? Peça socorro. Você não precisa ver, você precisa crer. Jesus está lá. Nas horas da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem olhos para mim, mas Jesus está lá. Nas horas mais difíceis da minha vida, Jesus está lá, está aí, está aqui. Amém? Que essa mensagem venha queimar no seu coração e você venha entender que o socorro é presente. O socorro está presente. O socorro está do teu lado. E não tenha medo, não tenha vergonha de pedir socorro. Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Good morning. Obrigada, Deus.